Há silêncios que gritam mais alto do que qualquer bomba. Silêncios que apodrecem nas paredes de uma casa, que se enredam nos lençóis, que são servidos à mesa com a refeição. Num canto esquecido de Nuevo León, num desses bairros que o progresso decidiu ignorar, havia uma casa onde reinava um silêncio desse tipo. Um silêncio denso, pesado. Um segredo que respirava. Chamo-me Padre Del Valle e esta é a realidade México. A história que vos conto hoje não é um conto de terror. Não há monstros vindos de outros mundos. Os monstros, os piores, caminham entre nós. Sentam-se à nossa mesa e às vezes chamam-nos papá. Esta história não é para almas sensíveis. É um espelho sombrio do que deixamos acontecer quando desviamos o olhar. Se acha que consegue suportar a verdade, fique. Inscreva-se. Não para se divertir, mas para se lembrar. Para nunca esquecer os rostos daqueles que o sistema abandonou. Para ser a voz daqueles que já não podem gritar. Vamos começar. O pó cobria tudo nesta comuna. Um pó fino, avermelhado, que se colava à pele e ao desespero. Foi aí que chegou Carmen, uma jovem professora com o coração cheio de projetos e os olhos cheios de um idealismo que o mundo ainda não lhe tinha roubado. Foi-lhe atribuída a escola Benito Juárez, um edifício baixo com paredes descascadas, onde as crianças aprendiam mais da vida do que dos livros. Desde a primeira semana, reparou nos irmãos Léo e Luna. Eles não eram como as outras crianças. Não corriam durante o recreio. Não gritavam. Não brigavam. Eles simplesmente existiam, juntos, num canto do pátio. Uma bolha de silêncio no meio do caos infantil. Léo, o mais velho, com cerca de 7 anos, protegia Luna, de 5 anos, com uma seriedade que não correspondia à sua idade. Os seus olhos, 2 poços escuros, pareciam ter visto demais. Os seus desenhos eram estranhos. Casas sem portas. Pessoas sem rosto. Uma grande silhueta, sempre grande, observava-os de um canto do papel. Carmen tentou falar com eles. Oferecia-lhes doces, fazia-lhes perguntas sobre os seus jogos. As respostas eram monossilábicas, olhares vazios. Um dia, durante uma atividade, Carmen perguntou a Léo com quem ele se parecia. A criança olhou para ela, sem entender. Como? Com o teu pai ou com a tua mãe? Insistiu Carmen com um sorriso. Léo encolheu os ombros. Olhou para a sua irmã Luna. Então, num murmúrio que gelou o sangue de Carmen, ele disse: "A minha mãe é minha irmã." Carmen sentiu uma tontura, uma náusea. Achou que tinha ouvido mal. "O que é que disseste, meu amor?" A criança não repetiu a frase. Simplesmente baixou a cabeça e continuou a colorir a sua personagem sem rosto. Mas a frase já estava semeada. Na sua mente. Na sua alma. A minha mãe é minha irmã. Naquela noite, Carmen não conseguiu dormir. As palavras da criança ressoavam na sua cabeça. Não era possível. Era uma brincadeira, uma confusão infantil. Mas o olhar de Léo, aquele olhar não era o de uma criança. Era o olhar de um homem velho, de um sobrevivente. Algo estava errado. Não. Algo estava podre. E o cheiro vinha daquela casa silenciosa no fim da rua de terra batida. Ela decidiu que precisava ir até lá. Precisava ver. Ela precisava entender. Ela não sabia que estava prestes a abrir uma porta para o inferno. O portão de metal estava enferrujado. Ele rangeu com um som sinistro quando Carmen o empurrou. O jardim em frente à casa estava impecavelmente varrido. Impecável demais. Como se alguém estivesse constantemente tentando apagar os vestígios. Ela bateu na porta de madeira. 1 vez. 2 vezes. 3 vezes.
O silêncio do outro lado era uma resposta em si mesmo. Finalmente a porta se abriu. Uma fresta. O rosto de uma jovem apareceu. Ela tinha talvez 22, 23 anos. Mas os seus olhos tinham a idade do deserto. Sim, disse ela com uma voz sem cor. Olá, sou a Carmen, professora do Léo e da Luna. Apresentou-se ela, esboçando um sorriso. Só queria passar por aqui para vos cumprimentar, para vos conhecer. A jovem não sorriu. O seu rosto era uma máscara de apatia. Entre, disse ela, abrindo a porta apenas o suficiente para que Carmen pudesse entrar de lado. O interior da casa estava escuro. As cortinas fechadas bloqueavam o sol implacável de Nuevo León. Cheirava a cloro e a outra coisa. Algo velho. Uma tristeza encerrada. A jovem chamava-se Sofia. Era a mãe das crianças e a irmã das crianças. A frase de Léo voltou a atingir Carmen. E o pai das crianças? Perguntou Carmen, tentando parecer despreocupada. Sofia ficou tensa. Uma microexpressão de pânico passou pelo seu rosto antes de desaparecer. Ele está a trabalhar, murmurou ela. Naquele momento, uma voz grave e autoritária ressoou do fundo da casa. Quem é? Um homem alto e corpulento apareceu no corredor. Na casa dos 50 anos. Olhar severo, penetrante. Ele observou Carmen de cima a baixo com uma desconfiança animal. É a professora das crianças, papá, disse Sofia, baixando os olhos. Papá. O homem aproximou-se. Ramiro, disse ele, estendendo a mão, que Carmen se recusou a apertar. Prazer. Não havia alegria na sua voz. Havia uma advertência. Carmen sentiu um arrepio percorrer-lhe as costas, apesar do calor sufocante da sala. A conversa foi breve, forçada. Ramiro respondia por Sofia, pelas crianças, por todos. Ele era o centro desse universo sombrio, o sol negro em torno do qual gravitavam planetas mortos. Quando Carmen saiu, o olhar de Ramiro acompanhou-a até ela fechar o portão. Ela sentia os olhos dele fixos na sua nuca. Uma vez no carro, ela desabou. As suas mãos tremiam incontrolavelmente. Um suor frio molhava-lhe a testa. Ela tinha um gosto metálico na boca. O gosto do medo em estado puro. Agora, ela compreendia. Não era uma confusão. A minha mãe é minha irmã. E o homem a quem Sofia chamava pai... Meu Deus. Era o avô das crianças. E também era o pai delas. O horror dessa revelação era um abismo. Um poço sem fundo que ameaçava engoli-la. A verdade era tão monstruosa, tão contra a natureza, que a sua mente se recusava a aceitá-la. Naquela casa, amor e abuso eram sinônimos. Família e prisão eram um só e mesmo lugar. Sofia não era apenas uma mãe. Ela era uma filha prisioneira. Léo e Luna não eram apenas crianças. Eram os netos do próprio pai. Eram a prova viva de um crime silencioso. Um crime que acontecia todos os dias, atrás de cortinas fechadas e portas trancadas. A náusea voltou, mais forte. Carmen teve de parar o carro. Ela vomitou na valeta. Não era a comida. Era o veneno da verdade. Era a bile de um segredo que permaneceu escondido por muito tempo. E agora ela era a única que sabia. Como um pesadelo assim começa. Não começa com um grito. Começa com um murmúrio, com uma promessa distorcida. A mãe de Sofia morreu quando ela tinha apenas 12 anos. Um cancro rápido e devastador. Deixou um vazio na casa. E nesse vazio, a escuridão de Ramiro cresceu. No início, era proteção. Vou cuidar de ti, minha filha. Agora estamos sozinhos, tu e eu. O mundo exterior é cruel. Aqui está segura. Ele isolou Sofia aos poucos, das suas amigas, dos seus tios, de todo o contato com o exterior.
A escola tornou-se um perigo. Os rapazes só querem uma coisa. Eu vou proteger-te disso. Ele retirou-a da escola. Fez dela sua prisioneira pessoal, sua dona de casa, seu único ambiente. As paredes da casa tornaram-se as fronteiras da sua realidade. O seu domínio era total. Que roupas usar? Que pratos comer? Que ideias manter? A primeira vez que uma proximidade sensível se apresentou, Sofia tinha 14 anos. Aconteceu à noite, num ambiente tranquilo. Ele descreveu a situação como um acordo pessoal, um ato de puro afeto, além da compreensão das pessoas convencionais. É o nosso segredo sagrado, sussurrou ele ao seu ouvido. Ninguém pode amar-te como eu te amo. O medo e a confusão de Sofia apertavam-lhe a garganta. Mas era o seu pai, o seu protetor. O seu único universo. Se ele dizia que era amor, então devia ser. A culpa consumia-a, mas o medo paralisava-a. Ela chorava em silêncio, no seu quarto, onde as suas lágrimas não faziam barulho. Aos 15 anos, engravidou do Léo. Ramiro não viu isso como um horror. Viu nisso uma bênção. Vês, minha filha, nós criamos vida. Somos como deuses. A mentira aumentava. O segredo tornava-se mais pesado. Para os poucos vizinhos que faziam perguntas, a história era simples. Sofia tinha se envolvido com um vagabundo que a abandonou. Ramiro, o pai dedicado, acolheu-a de volta. Ninguém fazia perguntas. Nesses bairros, a sobrevivência é mais urgente do que a curiosidade. A vida de Sofia foi apagada. Ela deixou de ser Sofia. Tornou-se mãe. Tornou-se filha. Tornou-se amante. 3 papéis impossíveis, presos no mesmo corpo. 2 anos depois, Luna nasceu. Outra bênção. Mais um elo na corrente que aprendia esse inferno. As crianças cresceram na confusão. O homem que as aconchegava à noite era o avô. Mas também era o papá. A jovem que lhes dava de comer era a mãe. Mas o avô chamava-lhe filha. As palavras já não faziam sentido. A família era um quebra-cabeças cujas peças estavam mal encaixadas. Ramiro construíra o seu próprio reino. Um feudo de horror doméstico, onde ele era o rei, o deus e o demônio. E Sofia, Léo e Luna eram os seus súbditos silenciosos, prisioneiros de um ciclo de abusos tão normalizado que já não o reconheciam como tal. Era simplesmente a vida. A única vida que conheciam. Carmen sabia que não podia agir sozinha. Precisava do sistema, da autoridade, daqueles cujo trabalho era proteger as pessoas vulneráveis. Como ela era ingênua. A sua primeira paragem foi na esquadra da Polícia Municipal. Um pequeno edifício que cheirava a café velho e indiferença. O agente de serviço, um homem com um bigode espesso e uma barriga que ultrapassava a camisa, ouviu-a sem olhar para ela. Os seus olhos estavam fixos num jogo de futebol transmitido numa pequena televisão. Carmen contou-lhe tudo. A sua voz tremia. As palavras saíam confusas. Ela falou das crianças, de Sofia, de Ramiro, do murmúrio de Léo, da atmosfera que reinava na casa. Quando terminou, houve um silêncio. O único som era o do comentador desportivo a gritar: "Golo!". O agente finalmente olhou para ela. Bocejou. "Senhorita", disse com uma preguiça infinita. "O que me está a contar parece boato de corredor. Com todo o respeito que lhe devo. Não são boatos, é a verdade", implorou Carmen. "Essas crianças estão em perigo. Ouça, enquanto a jovem, essa Sofia, não vier apresentar queixa por violação ou maus tratos, não posso fazer nada. É a palavra dela contra a dele. É um assunto de família. Um assunto de família, essa frase. A expressão que enterra milhares de tragédias. A desculpa perfeita para não fazer nada.
Mas e as crianças? Insistiu Carmen, sentindo o desespero subir pela garganta. Se você acha que há negligência, vá ao DIF. Preencha um relatório. Eles tratarão disso. Ele virou-lhe as costas. Voltou ao seu jogo. Carmen foi mandada embora. O sistema tinha-lhe fechado a primeira porta na cara. Ela saiu da esquadra sentindo o peso do mundo sobre os ombros. O rangido da porta ao fechar-se foi como um soco na esperança. O ar exterior parecia mais pesado, mais sujo. O sol queimava-lhe a pele. Mas o frio que sentia vinha de dentro. O seu próximo passo era o DIF, o desenvolvimento integral da família. O próprio nome era uma ironia cruel. O escritório era um caos de papéis e pessoas à espera. Rostos cansados, histórias de miséria que esperavam em cadeiras de plástico. Após 2 horas, uma assistente social a recebeu. Uma mulher de 40 e poucos anos, com olheiras profundas e um olhar que havia perdido todo o seu brilho. Carmen contou sua história novamente. Desta vez, com mais calma, com mais detalhes. A assistente social ouvia, acenando com a cabeça mecanicamente. Ela tomava notas num formulário. Compreendo a sua preocupação, disse ela no final, com a mesma emoção com que se pede um café. Mas, para que possamos intervir, precisamos de um processo sólido, provas. As crianças não são prova suficiente? Perguntou Carmen, incrédula. As crianças podem estar enganadas. Precisamos de um relatório psicológico, de uma investigação no terreno. Tudo isso leva tempo e recursos que não temos. A mulher suspirou, olhando para a pilha de processos na sua secretária. Cada processo, uma tragédia. Cada folha, uma vida destruída. Preencha este formulário, disse ela, deslizando uma pilha de papéis sobre a secretária. O F-17, Relatório de Vulnerabilidade Potencial de Menores. Seja o mais detalhado possível. Assim que o processarmos, uma equipa poderá deslocar-se à sua casa em, talvez, 4 a 6 semanas. 4 a 6 semanas? Era uma eternidade. Neste inferno, cada dia era uma eternidade. Não pode fazer nada agora? Implorou Carmen. Ir à casa deles? Falar com eles? A mulher abanou a cabeça. Não funciona assim, menina. Há um protocolo, um procedimento. Não podemos simplesmente invadir uma casa com base numa mera suspeita. O som de uma agrafadora no escritório ao lado ressoava como o martelo de um juiz. Clac. Caso encerrado. Clac. Volte daqui a 6 semanas. Clac. A sua tragédia não é uma prioridade. Carmen pegou nos papéis. As suas mãos estavam pesadas, inúteis. A burocracia era um monstro maior do que Ramiro. Um monstro sem rosto, com milhares de tentáculos de papel. Um labirinto concebido não para resolver problemas, mas para contê-los, para arquivá-los. Ela saiu do escritório do DIF sentindo-se mais pequena, mais impotente. A indiferença do sistema era um veneno lento. Paralisava-te por dentro. Convencia-te de que a tua luta era inútil, que o mal fazia simplesmente parte da paisagem. Carmen não desistiu. Restava uma última porta a bater. A mais importante. O Ministério Público. O parquete. O lugar onde se faz justiça, ou se recusa. O edifício era mais imponente, mais frio. Pessoas apressadas, advogados com pastas. O cheiro era de medo e papel velho. Foi-lhe designado um agente do Ministério Público, um jovem, com um fato um pouco grande demais para ele e uma expressão de cinismo prematuro. Carmen, pela 3ª vez, contou o horror. Desta vez, a sua voz era firme, dura. Não era um apelo. Era uma exigência. O agente ouvia, brincando com uma caneta.
Olhava por cima do ombro, para o corredor. A sua mente estava noutro lugar. Quando Carmen terminou, ele recostou-se na cadeira. Ora, senhora advogada, ou senhora professora, disse ele num tom condescendente. Descreve-me uma situação moralmente repreensível, sem dúvida. Mas, legalmente, é um atoleiro. Juntou as pontas dos dedos. Lucia, a irmã mais velha, tornara-se uma criança invisível, negligenciada. E Mateo era a figura central, o centro do seu universo disfuncional. O que Helena fez a Mateo não foi apenas um comportamento físico inadequado. Foi a destruição sistemática da sua identidade. Ela convenceu-o de que esse amor proibido era especial, único, que era o seu segredo sagrado. E esses crimes, se foram cometidos há anos, já podem estar prescritos. É complicado. O cinismo na sua voz era um tapa na cara. E as crianças? O incesto não é um crime? Claro que sim, mas preciso de provas de ADN para confirmar isso. E para isso, preciso de uma ordem judicial. E para que um juiz me dê um mandado, preciso de provas sólidas que justifiquem a intervenção. É um círculo vicioso. O agente levantou-se, dirigiu-se a um arquivo, retirou um dossiê. Abriu-o, olhou para ele e colocou-o sobre uma pilha de outros dossiês idênticos. Depois, olhou para Carmen, com o olhar perdido num ecrã. A frase que proferiu a seguir foi a que acabou por quebrar algo dentro dela. Senhora, o que você tem aqui por enquanto é um caso de potencial violência doméstica e negligência. Isso é da competência de outra agência do Ministério Público. Preencha o formulário 2B. O formulário 2B. Outro formulário. Outro número. Outra etapa no labirinto sem saída. O sistema não buscava justiça. Procurava classificar o horror em arquivos. Classificá-lo. Arquivá-lo até que fosse esquecido. O agente deu-lhe uma palmada quase paternal no ombro. Fez bem em vir, disse ele com um sorriso vazio. Mas estas coisas levam tempo. Seja paciente. Paciência. Pediam-lhe para ser paciente enquanto duas crianças viviam no coração das trevas. Enquanto uma menina morria a cada segundo. Carmen saiu do tribunal. Já não sentia raiva. Já não sentia medo. Sentia um vazio imenso. Sentou-se num banco na praça em frente. E pela primeira vez, chorou. Chorou por Sofia. Chorou por Léo e Luna. Mas, acima de tudo, chorou por um país onde a justiça é um formulário que ninguém lê. Onde a compaixão é um recurso limitado. E onde um pedido de ajuda se perde no eco dos corredores da burocracia. O sistema não a tinha abandonado. O sistema funcionou exatamente como foi concebido, para se proteger. Mas, às vezes, uma única pessoa se recusa a aceitar as regras. Carmen, sentada naquele banco, com o rosto banhado em lágrimas, tomou uma decisão. Se o sistema não a ajudasse, ela o queimaria. Ela usou o único poder que lhe restava, a sua voz. É um telemóvel. Ela lembrou-se de um velho amigo da universidade que agora era jornalista de um jornal digital de Monterrey. Ela ligou-lhe, contou-lhe tudo, sem filtros, sem medo. O jornalista, inicialmente cético, ouviu o desespero sincero na voz de Carmen. Algo nessa história chamou a sua atenção. A crueza, a impotência. Envie-me tudo o que tiver, disse ele. Os nomes, os endereços, tudo. No dia seguinte, a história causou escândalo. O inferno oculto de Nuevo León. Professora denuncia pai que teve filhos com a própria filha. O título causou um impacto bombástico. As redes sociais ficaram em polvorosa. A pressão da mídia fez o que a decência e a lei
não conseguiram fazer. De repente, os telefones começaram a tocar. A polícia, o DIF, o Ministério Público. Todos aqueles que tinham fechado a porta a Carmen agora se apressavam para agir. O caso não era mais um arquivo empoeirado. Era um escândalo nacional. Em menos de 24 horas, um comboio de patrulhas e veículos do DIF chegou à casa silenciosa. A mesma casa onde Carmen entrou sozinha, tremendo. Eles arrombaram o portão. Derrubaram a porta. A operação foi rápida, brutal. Levaram Ramiro algemado. Seu rosto não demonstrava remorso, apenas raiva. Raiva por ver seu reino destruído. Levaram Sofia, coberta por um cobertor, como se fosse uma prova e não uma pessoa. O seu rosto, a mesma tela vazia. E finalmente levaram as crianças, Léo e Luna, agarrados um ao outro. Chorando, não de alívio, mas de terror. Eles não entendiam nada. Só viam homens estranhos a levar o seu avô, o seu pai, a levar a sua mãe, a sua irmã, a destruir o único mundo que conheciam. Para eles, não era um resgate. Era um rapto. A última imagem daquela tarde foi a de Léo, olhando pela janela traseira de um caminhão do DIF, com o rosto colado ao vidro, vendo a sua casa ficar cada vez menor. O sistema finalmente agiu, mas chegou tarde demais. Chegou quando o mal já era irreparável. O que aconteceu depois? Ramiro foi condenado. Anos de prisão que nunca serão suficientes para pagar pela alma que ele roubou. Sofia foi enviada para um abrigo. Uma vítima, dizia o processo. Mas à noite, ela continuava prisioneira da casa silenciosa. Ensinaram-lhe a costurar, a cozinhar, para o mundo real. Mas ninguém lhe ensinou a viver. Ninguém lhe ensinou a apagar a mão do pai da sua pele. Ninguém lhe ensinou a ser simplesmente Sofia. Léo e Luna foram colocados no sistema, num lar, mais um número. Foram separados para o seu próprio bem, afirmaram os psicólogos, para que desenvolvessem a sua identidade individual. Arrancaram-lhes a única coisa que tinham, um ao outro. O resultado não foi justiça. Foi a desintegração total. Uma família, já destruída, foi pulverizada pelo mesmo sistema que deveria curá-la. A casa no fim da rua de terra batida está agora vazia. As janelas estão partidas. As ervas daninhas crescem no jardim, que antes era impecável, mas o silêncio que grita continua lá. Se passar a noite, dizem, ainda se consegue ouvir. É o som da dor a apodrecer. O eco de uma tragédia que poderia ter sido evitada. Se ao menos uma pessoa, atrás da sua secretária, tivesse levantado os olhos do ecrã. Se ao menos uma porta não tivesse sido fechada. Sou Padre Del Valle e nos vemos na próxima Realidade México.